Ó, são quatro dimensões: profundidade, largura e altura. E você pode se mover. Mas também há uma quarta dimensão. É só você observar como as coisas crescem. Elas vêm de onde? As coisas que estão crescendo. Olha uma fruta crescendo. De onde vem a massa dela? De onde está vindo? Está vindo de algum lugar, não tá? Não está vindo nem da altura, nem da largura e nem da profundidade. Está vindo de onde? Está vindo do tempo, não é? Conforme o tempo passa, a fruta cresce, não é? Ou seja, ela está vindo de dentro para fora. Está crescendo de dentro para fora através do movimento temporal. Essa é a quarta dimensão, dimensão do tempo. Da mesma forma é o nosso planeta. As teorias ocultistas dizem que o centro da Terra é como se fosse um registro do nosso passado que gera o nosso futuro. Ou seja, eles estão querendo dizer que o futuro da Terra vem de dentro para fora, assim como uma flor que desabrocha, ou uma fruta que cresce de dentro para fora, conforme o tempo passa, conforme se move na quarta dimensão. Então, se a gente observar essa lógica, que pode ser percebida no crescimento das coisas, então a gente vai entender como funciona esse sistema de camadas, que vai desde a superfície até o núcleo da Terra. Isso varia de acordo com o quê? Com a vibração. E conforme varia a vibração, varia também a densidade. E esse movimento de dentro para fora e de fora para dentro, ele é um movimento de passado, futuro. E futuro e passado. Essa é a mesma lógica do movimento da luz, de expansão da luz do Sol. A luz que se expande do Sol, ela vai de dentro para fora, não é? A matéria, conforme ela morre, ela vai de fora para dentro, não é? Quando os corpos morrem e entram em decomposição, todos os seus tecidos vão se decompondo e vão descendo, seguindo a força gravitacional até se aprofundar na crosta terrestre e se transformar em petróleo, não é? Então a gente tem o movimento de crescimento, que é de dentro para fora, e o movimento de morte, que é de fora para dentro, não é? Da mesma forma que a matéria morta do Sol vai descendo para dentro dele com a própria gravidade, fazendo pressão e gerando fusões nucleares entre átomos de hidrogênio que se transformam em átomos de hélio através da fusão nuclear, que causa liberação de energia. E energia essa que é emanada do Sol até a Terra, responsável por alimentar a fotossíntese das plantas, que alimenta os animais e que alimenta a nós. Então nós vemos o mesmo processo em toda parte. A gente vê no sol, a gente vê na planta, a gente vê na fruta, a gente vê no corpo. E a gente vê nas pedras também. Não tem as camadas de sedimentação, como que o tempo faz surgir nas rochas? Também é o mesmo movimento, de fora para dentro e de dentro para fora. Uma dimensão é um movimento, certo? É um sentido no qual o movimento é efetuado. A segunda dimensão, ela é o movimento dessa dimensão anterior. Então, se o movimento primeiro é uma reta, ou um círculo, tanto faz, o movimento segundo vai ser o movimento dessa reta ou desse círculo. E o movimento da terceira dimensão vai ser relativo às duas dimensões anteriores. Então, se um círculo é a primeira dimensão, se uma reta é a primeira dimensão, a segunda dimensão é feita um plano, por exemplo, então a terceira dimensão vai ser um cubo. Por quê? O ponto é a zero dimensões, o movimento do ponto faz uma reta, o movimento da reta faz um plano, um quadrado, e o movimento do quadrado faz um cubo. E aí temos as três dimensões de espaço. Então a quarta dimensão precisa ter um movimento relativo às três dimensões anteriores. Então eu tenho que pegar o cubo e mover o cubo. Nisso eu vou ter um hipercubo, certo? E o que é o hipercubo se não um movimento de dentro para fora e de fora para dentro? Porque o único movimento que pode ser relativo às três dimensões espaciais é um movimento de expansão e retração.
que é exatamente o movimento que o cosmo faz desde sua origem até o seu fim. O movimento de expansão e retração. É um movimento da vida em si. É um movimento que se repete por toda parte, porque são o quê? São oitavas que vão se repetindo, se reproduzindo. Cada oitava dessa é uma dimensão diferente. Então elas vão ficando cada vez mais complexas, porque elas vão acumulando o quê? O movimento da dimensão anterior. E isso ao infinito. Ela simplifica ao infinito e se complexa ao infinito. E o Einstein já provou isso. O quê? Que o movimento, que o tempo, a quarta dimensão, é relativo ao espaço. Então, se a gente tem as três dimensões do espaço, a quarta dimensão, que é o tempo, ela precisa ser relativa ao espaço. E é esse movimento que o tempo faz de crescimento e morte, de crescimento e morte. Então, se a gente for observar, tudo no universo está fazendo esse mesmo movimento através do tempo, de expansão e retração. As próprias células fazem esse movimento, os átomos fazem esse movimento, o sistema solar faz esse movimento, a galáxia faz esse movimento, os corpos fazem esse movimento. E pode ver que o nosso sistema digestivo, quando a gente come e quando a gente defeca, quando a gente elimina, é o mesmo movimento da torus. A gente está comendo por cima, a energia está entrando por cima e ela está sendo eliminada por baixo. É o mesmo movimento da torus, esse movimento que é feito também por toda parte, em toda parte. Então, da mesma forma, é o movimento de nascimento e morte. De onde a gente vem antes de nascer? A gente vem de dentro. Vem de dentro de si e antes disso de dentro dos pais. E os pais vêm de dentro de algum lugar. Então está sempre vindo de dentro de algo. O movimento de crescimento e de expansão. E o de morte é o retorno, aquele que retorna para dentro. É o mesmo movimento da estrela. A estrela se expande e retorna para dentro. Então de onde a gente vem? A gente vem do núcleo da Terra, que é um nexus. O núcleo da Terra, o núcleo dos átomos, o núcleo das células, o núcleo das galáxias, o núcleo do sistema solar, o núcleo do Sol, todos os núcleos, eles são exatamente o mesmo ponto no espaço-tempo. Eles são a ausência de dimensões. Essa ausência de dimensões é a origem comum de todas as coisas. Então é de onde a gente vem e para onde a gente vai. Por isso que eu afirmo que no núcleo do Sol, no núcleo do planeta e no nosso núcleo existe um buraco negro. Que não é só um buraco negro, mas é um buraco de minhoca. É um wormhole, um Einstein-Rosen. E o Einstein-Rosen ele se conecta onde? No hiperespaço, uma quarta dimensão. Esse hiperespaço ele é capaz de se conectar em qualquer lugar no universo tridimensional. Então, ele estando num lugar só, ele é capaz de acessar qualquer lugar no universo tridimensional. É isso que possibilita as projeções de consciência, por exemplo. E é por isso que o nosso corpo canaliza parte da nossa consciência através da pineal. Então a nossa consciência não vem só das moléculas e tecidos e órgãos do nosso corpo. Nossa consciência também vai da energia eletromagnética que vem do planeta, que está conectado ao sistema solar, que está conectado à galáxia, que está conectado ao resto do universo, como uma espécie de Wi-Fi. Então esse corpo físico, a consciência desse corpo físico, ela está em vigília em uma oitava específica, uma oitava vibracional. Por isso ela consegue fazer o quê? Através do eletromagnetismo, ela consegue manter as moléculas do corpo trabalhando de forma a renovar dia após dia o corpo, preservando, mantendo ele em movimento. Isso porque ela está sintonizada na oitava vibracional deste plano. Mas ela pode elevar a sua frequência ou reduzir a sua frequência pulando de uma oitava vibracional para outra. E se focando, então, em um outro corpo, em uma outra densidade, em um outro plano vibracional. Outra densidade que pode ser uma densidade mais interior, mais densa,
ou uma mais externa, mais sutil. Isso tem a ver com o quê? Com a retração e expansão da própria energia que a gente chama de espírito. Então, o movimento de alma é o espírito se movimentando através da matéria. E a matéria ela é exatamente a matriz que forma essa hierarquia vibracional, que vai desde o Dó até o Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E vai se repetindo oitava após oitava. Então, a cada plano vibracional, a gente tem uma repetição desse mesmo corpo, só que uma densidade diferente. Nas vibrações mais altas, ele é mais sutil, ou seja, ele tem mais liberdade de movimento, mais poder de influência na matéria, mais liberdade gravitacional, ou ele é mais para dentro e mais denso, tendo menos liberdade gravitacional. Por isso que as pessoas tendem a falar de céu e inferno. Mas não tem a ver com bom ou mal, mas sim com a liberdade de movimento. O inferno como algo de difícil movimentação, por isso que seria quente, por isso seria uma prisão, porque é uma pressão gravitacional mais alta. E no caso de céu, seria o contrário. Então seria uma resistência gravitacional menor, trazendo então mais liberdade de movimento. Então, por exemplo, um corpo que nessa oitava não é capaz de voar, então em oitavas mais superiores, mais sutis, o mesmo corpo ele é capaz de voar, por conta da liberdade que ele tem gravitacional, a liberdade gravitacional. Porque quanto mais sutil o corpo, mais matéria ele concentra. O que isso quer dizer? Mais espaço, mais informação ele conseguiu ordenar como um corpo, como um sistema vivo. Isso tem a ver com o quê? Com a capacidade de harmonização vibracional da consciência em foco. Então, um indivíduo, ele não é só um corpo, ele também é uma consciência. Essa consciência vibra. E ela vibra de forma harmônica ou não. E conforme ela vai alcançando a harmonia, ou seja, ela vai se reverberando com a informação ao seu redor, ela vai se expandindo e vai expandindo o que ela considera como si mesma. Então, nas dimensões mais baixas, ela tem uma noção menor do que ela é, uma noção menor sobre si, uma consciência menor sobre si. E nos planos mais sutis, nos corpos de oitavas mais sutis, então ela tem uma consciência mais abrangente, com uma visão mais ampla e mais complexa sobre si mesma, uma percepção mais ampla. Por isso, seres mais complexos, como o ser humano, e menos complexos, como um micróbio, por exemplo. Você tem a ver com o grau de expansão da consciência que move aquele ser. Agora, o que muda o sentido do movimento? O sentido de crescimento e de morte. O sentido de crescimento do movimento é um sentido de aglutinação da consciência, onde ela pega a informação do cosmos e ordena dentro de si. Por isso ela consegue crescer e se expandir. O movimento contrário, que é o movimento de morte, é, por exemplo, uma flor. Quando ela morre, ela vai se dissolver, ela vai cair, as pétalas dela vão cair e vão se dissolver. Então elas vão se fragmentar, vão se fazer o sentido contrário da aglutinação. Então você tem a aglutinação que gera o crescimento, tem a fragmentação que gera a morte. E essa fragmentação é o mesmo movimento, só que contrário, que é o movimento de unificação da aglutinação, da concentração, e o movimento de fragmentação, de separação, que leva à morte. O que isso quer dizer? Existe o nosso duplo, não é? Doppelganger. Tem o nosso eu e o nosso eu inverso, que seria o silêncio, o vazio, que é exatamente o nexus, certo? E esse movimento do vazio pro manifesto e do manifesto pro vazio é o que gera o próprio movimento em si. Então é o autogerado. Autogerado por quê? O que eu estou vivendo aqui no presente
Então é uma consequência do meu passado, dos movimentos que eu fiz no meu passado, certo? Então essa vida que eu estou vivendo agora é uma consequência, é uma criação da vida anterior. Quieto! Então, né, enquanto eu estou vivendo essa vida, estou fazendo escolhas, essas escolhas estão gerando experiências, essas experiências estão gerando memórias. Essas memórias estão sendo armazenadas dentro de mim. Essas memórias estão sendo armazenadas dentro de mim, estão sendo utilizadas, então, como base para a estruturação do norte magnético da vida seguinte, certo? Então, tudo que eu estou fazendo aqui agora é exatamente o que está gerando o meu futuro. Assim como o que eu estou fazendo aqui agora é o que foi gerado pelo meu passado. Só que isso não é linear, como a gente tende a achar de forma simplificada. Então, se a gente observar de forma mais aprofundada, a gente vai perceber que isso é um movimento circular. Então, o passado e o futuro são exatamente a mesma coisa, observados de formas diferentes, observados por pontos de vista diferentes, que são exatamente os nossos dois olhos, que recebe o espectro ultravioleta das dimensões superiores e um espectro infravermelho, que recebe a informação das dimensões inferiores. E isso se conecta, as dimensões superiores, elas se aceleram ao infinito, e as dimensões inferiores também se aceleram ao infinito, se encontrando em um ponto de singularidade. Esse ponto de singularidade é o que a ciência diz que se encontra dentro dos buracos negros e que gera o Big Bang.